Olá, minha gente, muito boa noite. Terça-feira chegou o dia do nosso podcast direto de Brasília. Uma parceria do meu blog, o blog do Magno, com a Folha de Pernambuco. Transmissão por 165 emissoras no Nordeste. A Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádio da Paraíba, a Rede ANC do Ceará, a TV Gazeta News em Alagoas, a TV LW em Arco Verde, a revista Mais Nordeste em Fortaleza. Os nossos parceiros comerciais, o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antônio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú, o Grau Técnico, o Biruto Flex Idiomas e o Laticínios Costa Real. Nosso convidado de hoje, o ex-presidente da Câmara, ex-ministro Aldo Rebelo, do MDB de São Paulo. Boa noite, Rebelo. Boa noite, Magno. Boa noite aos nossos ouvintes, internautas, a esse querido público do Nordeste. Por onde anda Aldo Rebelo? Eu ando por aí, como sempre. Como diz o Luiz Gonzaga, minha vida é andar por esse país. Eu saí de Alagoas muito cedo, né, Magno? Saí de casa muito cedo. Eu estudei no Colégio Técnico Agrícola, em regime de internato. Você chega lá com 11 anos. E de lá eu não voltei mais para casa. Depois eu fui para o curso de Direito da universidade, depois eu fui para a Uni, a sede da Uni era em São Paulo, e dali eu fiquei em São Paulo. Fui vereador em São Paulo, fui deputado federal por São Paulo, fui secretário de Estado, fui secretário municipal, que foi a minha última função. Lá na prefeitura, secretário de Relações Internacionais. Eu já estava em Alagoas, inclusive, cuidando da minha mãe, que está lá. Tu chegou a a morar em Alagoas? Cheguei, eu aluguei um apartamento, fui para lá para acompanhar minha mãe, que está lá, com 87 em Maceió anos, mesmo? Em Maceió. E aí eu recebi esse convite, um apelo do Michel Temer, do Baleia, do prefeito, para assumir lá uma secretaria. A Marta Suplicy era a secretária, deixou a secretaria para entrar no PT e fazer campanha, naturalmente, contra o prefeito. Eu fui ocupar a secretaria da Marta e fiquei lá, ajudei na campanha, e depois da campanha o MDB me convidou para coordenar o projeto O Brasil Precisa Pensar o Brasil. E eu saí, vim Com Baleia Rossi. Com Baleia e o Alceu Moreira, que é o presidente da Fundação Ulisses Guimarães. Viajei pelo Brasil inteiro, andei lá. Continua viajando, né? Porque amanhã tem um encontro aqui do MDB. Amanhã tem um encontro nacional que vai apresentar esse programa, um projeto, um manifesto sobre o que o MDB pensa para o Brasil de 2026. O MDB é dividido, né, meu caro Aldo? Porque uma parte está com o governo, outra parte está na oposição. Mas sempre encontra uma forma de convivência. Isso foi desde sempre. O MDB, eu era líder do governo, do primeiro governo do presidente Lula, eu era o líder, e o MDB já dividido. Nós tínhamos líderes favoráveis ao governo e líderes contrários ao governo, embora tivéssemos ministros, né, no governo. O Eunício Oliveira foi ministro, foi líder do MDB quando eu era líder do governo, e agora tem 3 ministros, né, uma ministra, a ministra Simone Tebet, tem mais 2 ministros, um deles é o ex-governador de Alagoas e o filho do ex-governador Jader Barbalho, Jader Filho, o Renan Filho. E tem também uma presença importante que é a oposição ao governo. E uma parte que não é oposição nem situação. Acompanha ali. O senhor fica aí de que lado? Eu fico do lado do MDB, porque essa... Mas o MDB de oposição ou de governo? Eu não posso, na posição de coordenador desse projeto, ter uma posição de oposição ao governo, nem de situação, porque o MDB é muito heterogêneo. Claro que eu tenho muitas críticas ao governo, principalmente a esse setor ambientalista do governo que para o país, né? Mas o MDB
vai procurar um caminho para 2026. Teve esse caminho em 2022, apresentou uma candidatura própria, porque, de fato, é difícil reunir uma maioria dentro do partido para apoiar ou fazer oposição ao governo. O senhor falou que era um crítico, principalmente da questão do meio ambiente, ambientalista. Ontem a gente viu aí o IBAMA dar autorização para a exploração do petróleo e gás na foz do rio Amazonas. O senhor considera isso um risco para o meio ambiente na Amazônia? Nenhum risco. A Petrobras tem a melhor tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas e em águas ultraprofundas. É com essa tecnologia que a Guiana está tirando petróleo da margem equatorial, faturando 20 bilhões de dólares por ano já. 940 mil barris por dia, a 70 dólares, dá mais de 20 bilhões. E o Brasil parado. A Noruega explora petróleo em águas profundas, a Inglaterra explora petróleo em águas profundas. Aliás, recentemente, o presidente do IBAMA foi à Inglaterra e, quando ele embarcou de volta, o governo inglês, o primeiro-ministro, autorizou mais 100 poços de petróleo no Mar do Norte. Então, o Brasil é que está imobilizado, tendo todo esse petróleo e com o risco da redução da produção do pré-sal, que vai entrar em declínio, e o Brasil pode sofrer um processo de insegurança energética. Além do mais, Magno, você veja o caso. Dizem que é na foz do rio Amazonas. São 500 quilômetros da foz do rio. Ou seja, é mais como se a foz ficasse em São Paulo e o poço ficasse no Rio de Janeiro. É uma distância muito grande. Além disso, você tem no Amapá 73% da população vivendo de Bolsa Família. Em alguns municípios chega a 93%. Você vai eu fui no Amapá recentemente, algumas vezes. Você vê aqueles meninos estudando numa faculdade, estudando numa escola técnica, para nada, porque não tem atividade econômica nenhuma. Você acha que uma mãe vai formar um filho para ele virar dependente do Bolsa Família? Que uma moça e um rapaz vão casar e o futuro deles vai ser depender do Bolsa Família? Não, tem que ter atividade econômica, como no mundo inteiro. Se explora o petróleo, o ouro, o gás, o potássio, os recursos da Amazônia que estão todos congelados. O Brasil não pode aceitar. E aí, dentro desse governo, aí está lá o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA, a FUNAI, Ministério das Populações Indígenas, tudo querendo transformar a Amazônia no jardim botânico dos ricos. A Marina Silva ficou contra esse projeto até hoje. Ela foi voto vencido, né? Foi, recentemente ela deu um equívoco da parte dela? Mas absolutamente, você pega o estado do Acre, tem petróleo do lado do Peru sendo explorado, do lado do Acre está proibido. A pobreza da população da Amazônia. Você tem a região mais rica do Brasil, com os piores indicadores sociais. Onde é que está a riqueza do mundo? A reserva de terras raras, de ouro, de petróleo, de diamante, de potássio, de fosfato, de cobre, tudo na Amazônia. E onde é que está a população mais empobrecida do Brasil? Os piores indicadores sociais. Taxa de mortalidade infantil, a maior na Amazônia. Taxa de analfabetismo, a maior é na Amazônia. Taxa de doenças infecciosas, a maior na Amazônia. Piores indicadores de saneamento básico na Amazônia, de tratamento de água na Amazônia, de luz elétrica na Amazônia. Em cima dessa riqueza, você tem essa pobreza, e dentro da população mais pobre da Amazônia, a pobreza liderada pelas populações indígenas. Quando o IBGE divulga os municípios com o maior índice de analfabetismo, Magno, o primeiro da lista, meu irmão, é o município com maior população indígena, o Iramutã, lá em Roraima. Mais de 90% da população indígena é onde está a maior pobreza, mostrando que essas ONGs só protegem os seus próprios interesses. Elas ficam lá na Europa, em Barcelona, em Paris, em Londres, no máximo em São Paulo, ou aqui em Brasília, ou no Rio de Janeiro, e a população da Amazônia na pobreza, os índios na miséria, e eles viajando de primeira classe e fazendo campanha internacional, pagando página inteira nos jornais do sul do país para não deixar que
a riqueza da Amazônia seja usada pela população. Isso não tem cabimento. Ministro Aldo Rebelo, então a Marina Silva atrapalha mais do que ajuda o governo? Olha, a Marina atrapalha desde o primeiro governo do presidente Lula. Eu era ministro e um dia o presidente queixou-se que os licenciamentos para aquelas obras, acho que lá de Rondônia, Santo Antônio, Giral, eu disse, presidente, as obras não são licenciadas porque quem manda no Ministério do Meio Ambiente é um comitê de 50 ONGs. 2 dias depois, não sei se a pedido dele, o ministro Paulo Bernardo deu uma declaração no Globo, dizendo isso. Ela pediu demissão. Aí agora ela diz que a Amazônia é um paraíso. Tudo que ela diz, não, a Amazônia é um paraíso, vamos proteger o paraíso. Só que ela não quis ficar no paraíso. Ela foi para São Paulo, atrás do conforto de São Paulo, morar em São Paulo, fazer política em São Paulo. Então, ela abandonou o paraíso, ou seja, depois de Eva, foi a segunda mulher que abandona o paraíso. Abandonou o paraíso para ir para São Paulo. E fazendo o jogo das ONGs, né? Fazendo o jogo das ONGs, confortavelmente convivendo com aquelas madames da Faria Lima, as ricaças que ajudam ela nas eleições, enquanto que a população da Amazônia vive sem poder criar uma vaca, uma cabra, sem usar recurso nenhum, acumulando os piores indicadores sociais do país. Eu acho que isso é uma coisa absurda. Não sei se o presidente Lula queria fazê-la ministra. Eu creio que foi... E por que ele mantém? Por causa dos acordos internacionais que permitiram ele ganhar a eleição. Partido Democrata, Macron, os ambientalistas europeus. E o Lula é muito pragmático, né? Ele diz, olha, se o preço que eu tenho que pagar para me eleger é engolir sapo, tá certo? Tudo bem, não tem problema nenhum, porque ele sempre fez isso. Ministro Aldo, nós temos colaboradores aqui do nosso podcast. Vamos começar com nossas perguntas. Olá, Magno. Olá, meu amigo Aldo Rebelo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Aldo Rebelo é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, tenho enorme respeito e que tenho a seguinte pergunta para você, meu querido amigo. Nós estamos à beira da COP30, uma situação mundial confusa, de guerras, somente na Europa, de muitos protestos, agora protestos contra o acordo com o Mercosul. Eu queria perguntar para você o seguinte, diante desse cenário mundial todo, o que vai acontecer com o Brasil se a gente continuar nesta mesma toada? Meu prezado Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Uma alegria revê-lo, mesmo por vídeo, mas é uma alegria revê-lo. A Conferência do Clima das Nações Unidas é uma armadilha contra o Brasil. Se essa conferência tivesse essa importância toda, você acha que o país mais poderoso, mais influente, mais importante do mundo ia se retirar do Acordo de Paris? Os Estados Unidos só se retiram de algo que não tem importância. Quando tem importância, ele tira os outros para ficar sozinho. E não se retirar como aconteceu. Isso mostra que essa agenda é uma agenda voltada para o Brasil, voltada contra o Brasil. Existe no mundo esse desafio de cumprir essas metas das reduções de gases de efeito estufa. Nenhum país rico vai fazer isso e nem está disposto. Pelo contrário, a China usa e abusa do carvão. Os Estados Unidos autorizaram a abrir tudo quanto é frente de petróleo, gás e carvão. A Alemanha agora está recuperando o uso da energia nuclear. A matriz energética da França é quase toda nuclear. E aqui eles querem convencer o Brasil a transformar a Amazônia na reserva de crédito de carbono para sequestrar o carbono emitido pelos ricos. Nós condenamos a nossa população à pobreza. Você não pode ter agricultura, não pode ter indústria, não pode ter pecuária. É como se fosse uma espécie de congelamento do poder econômico do mundo. O poder militar foi congelado com o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. 5 países têm armas nucleares que não ameaçam ninguém. O resto não pode ter porque esse seria uma ameaça para o mundo. Da mesma forma é o desenvolvimento. O que é a ameaça ao planeta? É o seguinte, o seu desenvolvimento ameaça o planeta, portanto você não pode se desenvolver.
O meu desenvolvimento não ameaça o planeta. E o que é que eu faço com os recursos naturais de quem não pode mais se desenvolver? Passa para quem está desenvolvido. Então, é um acordo de congelamento do poder econômico do mundo, e a Conferência do Clima das Nações Unidas é para legitimar, para dar caráter oficial a uma política dos países industrializados, dos países ricos, que venderam ao mundo a ideia de que o planeta não aguenta o desenvolvimento dos outros, para garantir o desenvolvimento deles. E o Brasil, infelizmente, esse governo aceita esse discurso, essa narrativa, e entrega a Amazônia como se fosse a reserva de crédito de carbono para que os ricos continuem emitindo os gases de efeito estufa. Eu acho que o Brasil... Fizeram aqui um movimento, eu era ministro do esporte. Fizeram um movimento Não Vai Ter Copa, tá certo? Agora, a turma que fez o movimento Não Vai Ter Copa é a turma que defende o movimento que vai ter COP, que é essa COP que está acontecendo em Belém. Inclusive com a falta de infraestrutura impressionante, né? Porque me parece que hotéis caríssimos, as pessoas não estão conseguindo reservar hotel. Eu vi muitas críticas em relação à infraestrutura do evento. Porque Belém, eu conheço muito Belém, há muito tempo que visito Belém. Belém é uma bela metrópole, com uma bela história, com uma bela arquitetura. Belém tem conventos do século XVIII, convento dos mercedários, palácios. Acho que foi a primeira cidade do Brasil a ter consulado dos Estados Unidos, por causa da borracha. Então, Belém é uma cidade muito importante. Mas para um evento que exige uma infraestrutura hoteleira para acolher milhares de pessoas, claro que enfrenta dificuldades, porque você não improvisa num hotel do dia para a noite. Mas eu creio que isso será, de alguma forma, resolvido. Estão alugando apartamento até por $15 mil o período, né? Eu vi casos, Magno, para você ver o que é o mundo. Eu vi lá em Belém, um amigo meu me disse, olha, uma prima alugou o apartamento por $15 mil para uma delegação oficial. Mas quem pagou quando chegou a fatura foi uma ONG dos Estados Unidos. Então, é assim que essa conferência funciona. Esse mundo do meio ambiente, como o senhor diz aí, é dominado pelas ONGs, né? A agenda, é um cartel. É um cartel das ONGs, a agenda é delas, e o Brasil está no alvo. Nunca vi tanta ONG, bilhões de financiamento para essas ONGs aqui, para bloquear principalmente a Amazônia brasileira. O Brasil também está nessa de bancar essas ONGs? O governo? O governo de Lula? Indiretamente banca, porque nós temos o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um fundo público, criado pelo governo federal, com doações públicas e doações privadas. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES. E um dia, onde o fundo está depositado, perguntei lá ao diretor do banco, eu digo, eu quero ver os projetos e as autorizações de doação do fundo. Ele disse, Aldo, essas doações não passam por aqui, não são decididas no banco. O banco é apenas o fiel depositário desse recurso. É um comitê de ONGs, com a embaixada da Noruega, que decide para onde esse dinheiro será destinado. E aí eu era ministro da Ciência e Tecnologia e vi que não tinha um único projeto. Nós temos 3 institutos do Ministério na Amazônia. Nós temos o Instituto de Pesquisa da Amazônia em Manaus, nós temos o Instituto Mamirauá, lá no interior do Amazonas, e nós temos o Emílio Guilde, lá em Belém, que é o mais antigo, tem 150 anos, é o maior acervo de botânica do mundo, está lá no... Não tinha um centavo destinado para essas instituições. Esse dinheiro não vai para as universidades, porque poderia destinar para as universidades, não só da Amazônia, qualquer uma que tivesse projeto de interesse da Amazônia, para os centros de pesquisa da Amazônia, para as secretarias de ciência e tecnologia, os fundos de amparo. Todo estado tem um fundo de amparo à pesquisa. Na Amazônia inteira, o Pará, o Amapá, o Roraima, Rondônia, Acre, Amazonas, todo mundo tem um fundo de amparo à pesquisa.
mas o dinheiro vai para projeto de ONGs, o que mostra que esse fundo foi concebido para financiar políticas públicas contra o desenvolvimento da Amazônia. Muito bem, mais uma pergunta para o ministro Aldo Rebelo. Salve! Muito boa noite, Magno Martins, o podcast está cada dia melhor. Boa noite, deputado Aldo Rebelo, e boa noite a todos. Deputado, o governo tenta de todas as formas se aproximar do agro, não consegue. Há resistência que a gente vê ali até ideológicas. A pergunta é o seguinte, o governo está sendo sincero quando faz esta aproximação e qual é a dificuldade do agro em aceitar esse aceno do governo? É isso, obrigado. A dificuldade é o que... nosso Zé Maria Trindade. Zé Maria Trindade, meu amigo, alegria em revê-lo, viu? Continua bem, de saúde. Olhe, eu fui ministro do primeiro governo do presidente Lula. O ministro da Agricultura era uma grande liderança desse setor da agropecuária e da agroindústria, o ministro Roberto Rodrigues. Não havia dificuldade na relação. Nós fizemos juntos o projeto de lei que legalizou a pesquisa, a comercialização de organismos geneticamente modificados, a lei dos transgênicos, que eu fui o relator. Ainda no governo da presidente Dilma, nós fizemos o Código Florestal. Havia um diálogo, havia uma tensão, mas havia um diálogo. Depois, houve apenas a hostilidade. A ministra do Meio Ambiente vai ao Senado e chama o agro de ogro. Ou seja, é uma atitude de... O IBAMA, a FUNAI, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Populações Indígenas, eu vi no Acre, dentro da reserva extrativista Chico Mendes. Porque não é o grande proprietário, o latifundiário, não. É na reserva extrativista onde o vivente sequer é dono, é proprietário da área que é de terreno da União. Sendo que esses moradores da reserva, como têm dificuldade de sobreviver do extrativismo, de procurar uma castanheira ali, uma seringueira acolá, ele botou umas vaquinhas dentro da reserva para ter uma liquidez. Numa emergência, adoece o menino, você não vai atrás de uma seringueira para... Você vende uma vaquinha para o vizinho na cidade. Entram lá os órgãos do governo para confiscar. Essas vacas não foram fruto de crime, elas foram criadas com sacrifício, de trabalho honesto, confiscam. Aí depois queimam as áreas, as casas, as propriedades. Nem com o narcotráfico isso se faz no Rio de Janeiro. A polícia, quando prende um traficante, não queima a casa dele. Não confisca os bens dele. No campo, na Amazônia, é assim. Ou seja, é o estado de destruição do pequeno agricultor, do médio agricultor na Amazônia. Essa é a situação Sempre que nós foi temos. assim, ministro? Está sendo assim agora? Não, isso é agora. No governo Lula? Nesse governo, com essa orientação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério das Populações Indígenas. É gente que quer... A palavra certa é desantropizar, ou seja, uma Amazônia desabitada, uma Amazônia que não tenha gente, porque uma Amazônia com gente é uma Amazônia que consolida a soberania do Brasil, a soberania... A Amazônia do deserto. Exatamente, é um deserto verde, como chamou um escritor alagoano, ou seja, o deserto ocidental, que é aquela Amazônia mais densa da floresta. E um deserto humano também. Né? Um deserto humano, por quê? Porque as pessoas já têm dificuldade de sobreviver ali, e com essa hostilidade, o governo transformando a agricultura e a criação em atividade criminosa, só vai restar uma atividade verdadeiramente criminosa, que é o narcotráfico, que já está começando a predominar em várias áreas, principalmente de fronteira. E, sobretudo, no Nordeste, que chegou para valer, viu, ministro? As notícias são preocupantes. Hoje, você não consegue mais separar segurança pública de segurança nacional, porque o crime organizado está, hoje, dominando uma parcela importante do território do país, principalmente nas capitais. No Acre, eu tive recentemente, para fazer uma palestra lá na Associação Comercial, Federação do Comércio, sobre segurança nacional e segurança pública.
Era um público de policiais, delegados, policiais militares, civis. No fim, o delegado me mandou um vídeo, disse: o senhor quer saber o que se passa? O senhor veja. O delegado que atua na fronteira. O crime hoje já substitui o Estado da Amazônia. O crime investiga, prende, processa, condena e executa. As 5 etapas do Poder Judiciário, o crime está cumprindo, filma tudo e manda para o delegado de polícia. Ou seja, funções de Estado assumidas. Eu vi as cenas brutais, muitos jovens na fronteira ali com Peru, Colômbia, a disputa de território e as funções de Estado subtraídas pelo crime organizado. Tem prefeitura que não é mais o maior empregador do município. Foi superada pelo crime organizado. Que financia também os políticos, né, ministro? Não é mais grave do que isso, porque não é apenas o financiamento. É que mesmo político que não tem ligação com o crime organizado, mas ele precisa fazer campanha. Ele precisa entrar em algumas áreas, porque senão não faz campanha. E não entra nessas áreas se não tiver... Viram os feudos lá, né? Exatamente, são senhores feudais do crime. Dominam áreas e ninguém consegue entrar e fazer campanha se não tiver algum tipo de concessão, de licença ou de diálogo com essa gente. E cadê o governo para fazer esse enfrentamento? O governo padece de 2 limitações. A primeira são as normas, porque você não tem como enfrentar esse tipo de crime organizado com normas destinadas ao cidadão comum. Ou você tem normas de exceção para enfrentar o crime organizado, ou não vai enfrentar. Pode ter certeza disso. A norma que se aplica a qualquer cidadão do país, no lado do crime organizado, ela não funciona. Então, tem que haver normas de exceção que dê ao judiciário e à polícia militar poderes extraordinários para enfrentar esse tipo de organização. Esse é o primeiro problema. Nós precisamos de ter normas aptas para esse tipo de evento. Nós não temos. Segundo, nós não temos equipamentos. Você vai na Amazônia, o que é que aconteceu na Amazônia? O tráfico usava muito espaço aéreo. Com a lei do abate e com a excelência da fiscalização e da vigilância de fronteira, que nós temos lá o CIVAM, como um sistema muito eficiente, tudo que voa na Amazônia você percebe. Eles saíram do espaço aéreo e desceram para os rios, onde a fiscalização é precária, porque a Marinha tem alguns barcos, mas são navios patrulha, não são navios para trabalho policial. Além do mais, são 20 mil milhas navegáveis na Amazônia. As polícias militares não têm lanchas, não têm helicópteros. Eu fiz nessa palestra, perguntei lá para a Polícia Militar e Civil do Estado do Acre: quantas lanchas você tem de patrulha? Não tem. Eu vi um depoimento, Magno, esse depoimento é preocupante. Um barco do Exército, um barquinho, a canoa, a motor, que distribui medicamentos e remédios e vacinas entre os ribeirinhos e os indígenas, navegava por um rio da Amazônia e se deparou com uma lancha com metralhadora .50 do crime, do tráfico. Lancha, ou seja, muito superior a uma canoa, com metralhadora .50 e os soldados armados de fuzil, de rifle. Não tem como. Ou seja, você dispõe de meios e de equipamentos. Quando eu era ministro da Defesa, cheguei a visitar a Finlândia e recebi a visita do ministro da Finlândia com o projeto de fabricar pequenas lanchas patrulha para os rios, principalmente. Mas nós não temos recursos para isso, e essas 2 precariedades, a das normas, a legal e a do meio material, isso tudo deixa o crime organizado na Amazônia meio que à vontade para o exercício de suas tarefas, de suas atividades. O ex-juiz Sérgio Moro, e agora senador pelo Paraná, esteve aqui, onde o senhor está aí sentado no nosso podcast, e ele disse que, quando ministro, ele avançou muito em políticas de combate ao crime organizado, mas que, infelizmente, não conseguiu dar continuidade. O senhor acha que, na época do Sérgio Moro, teve algum avanço? Eu não conheço o que foi feito na época. As normas, eu não tive conhecimento do que pode ter sido
alterado, modificado. Eu sei que tem restrições, inclusive, impostas pelo Supremo Tribunal Federal para a atuação da polícia no Rio de Janeiro. Eu digo que essas normas que limitam a atuação da polícia no Rio de Janeiro não limitam a atuação das polícias do IBAMA e da FUNAI contra os agricultores lá na Amazônia, ou aqui no Tocantins, no Brasil inteiro. E de equipamentos eu não sei, eu sei que as polícias militares, todas elas, agora principalmente as da Amazônia, elas não têm equipamentos para isso. Porque quando você tem os meios, você neutraliza, pelo menos em boa parte. No Ministério da Defesa, nós tínhamos uma operação chamada Operação Ágata. O que era a Operação Ágata? Era uma operação que unia as Forças Armadas, Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Federal, Receita Federal, polícias civis dos estados, polícias militares dos estados. Nós bloqueávamos o rio, todos os rios, nós bloqueávamos, montávamos ali os bloqueios. Nesse período que a operação estava em atividade, a criminalidade e os crimes transfronteiriços desciam a quase zero. Agora, é durante um período, porque você mobiliza muitos recursos. Depois você desmobiliza e tudo volta à normalidade, ou seja, o crime atuando com a liberdade quase absoluta. Vamos para mais uma pergunta. Olá, Magno Martins. Olá, ex-deputado Aldo Rebelo. Eu sou Felipe Klisman, falo da RGNC no Ceará. Recentemente, um deputado federal aqui do nosso estado chegou a afirmar que a atual composição do Congresso não é das melhores. Eu queria que o senhor pudesse nos responder se o senhor concorda com essa afirmação, o senhor que já presidiu a Câmara dos Deputados, se há uma necessidade de oxigenação, tanto na Câmara quanto no Senado. Muito obrigado. Felipe, qualquer coisa que eu diga vai parecer uma afirmação de pedantismo. Não é mais deputado, agora quer julgar os que são agora. Eu não vou julgar os deputados, eu vou julgar o debate como ele acontece. Eu fui deputado num período em que o debate econômico tinha a presença de Roberto Campos, Delfim Neto, Maria da Conceição Tavares, César Maia, Germano Rigoto, Francisco Dornelles. Ou seja, você tinha um debate econômico com muitas diferenças, muitas divergências, mas com muito respeito. O que eu vejo hoje é que não se consegue discutir 5 minutos no Congresso sem ameaça de agressão física, sem o nível do debate ser rebaixado até tornar-se quase insuportável. Eu acho que isso descredencia, não é nem a Câmara dos Deputados, é o poder político. Por que é que o Supremo também ultrapassa todos os limites? É porque ele olha para a política e vê a política perdendo credibilidade junto à população, porque não discute em nível elevado, não trata dos temas de interesse da população, é cada um com o celular querendo 3 minutos para publicar numa rede social e obter lá não sei quantas frequências. Eu acho que isso é o que deve mudar no Congresso Nacional, recuperar. E hoje também essas sessões à distância, onde ninguém discute, ninguém debate, o deputado dá o telefone para o assessor na hora da votação, vê lá se é sim ou se é não. Não, eu acho que isso não é o Parlamento brasileiro. O Parlamento brasileiro tem que recuperar o trabalho das comissões, o debate, os temas. Eu fui relator do Plano Real, eu e o deputado Luiz Ponte, lá do Rio Grande do Sul. Eu fiz a reforma monetária, ele fez a reforma fiscal. Debatíamos, ia lá o ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique, o Pedro Malan, que era o presidente do Banco Central. Havia debate de alto nível sobre os temas do país. Para fazer o Código Florestal, nós fizemos mais de 200 audiências públicas, ouvindo todo mundo, ouvindo as ONGs, a SBPC, as universidades, os agricultores, o pequeno, o médio, o grande, para fazer reforma tributária, para fazer o estatuto da micro e pequena empresa. Tudo isso exigia debate, e hoje em dia as pessoas não querem debater, as pessoas querem uma promoção rápida, uma visibilidade nas redes sociais. Eu acho que isso só reduz a autoridade da política e eleva
a autoridade daqueles que disputam com a política o destino humano, porque a política, em última instância, é responsável pelo destino da sociedade. Se a política renuncia a discutir o destino humano, o destino da sociedade, ela entrega a uma corporação, que é o judiciário, principalmente ao Supremo, essa atribuição. E aí, como o Supremo não está preparado para isso, porque não está, o Supremo não é o poder político, o Supremo não tem os artifícios do poder político, o Supremo não está interessado em ouvir ninguém, fazer audiência pública. O Supremo são 11 pessoas decidindo ali, ou deveriam estar decidindo aquilo que é constitucional ou não. Mas agora o Supremo entrou na política e ganhou muita autoridade em função da perda de prestígio da própria política, meu caro Felipe. Muito bem, vamos para o intervalo. Em seguida, a gente volta aqui com o ex-ministro Aldo Rebelo e ex-presidente da Câmara dos Deputados. Sonhar é o primeiro passo para quem quer realizar. Não foi nada fácil, mas os obstáculos serviram de estímulo para seguir adiante. E assim nasceu a FVP, pioneira em inovações, tecnologia, concursos de grande relevância socioeconômico para a região. A instituição foi conquistando credibilidade e respeito, o investimento em tecnologia de ponta, qualificação profissional e humanização do ensino superior fez com que os negócios se expandissem. Acreditar que os sonhos não têm fronteiras fez da FVP referência estadual em ensino superior. Assim acreditamos na força de um Brasil melhor. Qualidade é variedade, é confiança de verdade. Pra quem faz moda com o coração, tem Comercial Ferreira em cada criação. Comercial Ferreira, pode confiar. Há 25 anos pronta pra entregar pro Brasil inteiro a solução. Comercial Ferreira, tradição sem igual, 25 anos de história, levando qualidade para sua confecção. Aprender um novo idioma pode abrir portas para muitas oportunidades, mas encontrar tempo para isso é um desafio. Berlitz Flex é um método online sem limites para sua fluência. Com o Berlitz Flex, você pode aprender um idioma online no seu próprio ritmo, praticando sua fala com reconhecimento de voz e aulas particulares com um instrutor. Agora, o poder do aprendizado de idiomas está ao alcance das suas mãos. Berlitz Flex. Fale um novo idioma de verdade, com lições interativas e aulas particulares. Seu futuro depende de suas escolhas. O Grau é a maior rede de ensino técnico do Brasil. Enfermagem, eletrotécnica, informática, edificações e muito mais. E você ainda conta com agência de emprego. Matricule-se agora. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Faça no Grau. Imagine ter acesso à saúde de alta qualidade onde e quando você precisar. Com a Videomed, a telemedicina se torna simples, eficiente e inclusiva. O aplicativo Videomed é tecnologia de última geração ao alcance de todos. Fácil de usar, tanto para profissionais quanto para pacientes. A sala virtual conecta você a especialistas de forma prática e segura. Durante a teleconsulta, o médico prescreve receitas, solicita exames e tudo é enviado diretamente para você, com total segurança e protegido pela LGPD. Muito bem, de volta aqui com o nosso podcast direto de Brasília, com o ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, foi ministro também da Defesa, ministro dos Esportes, um homem de uma experiência muito rica na área pública. Meu caro Aldo, o senhor falou lá atrás sobre o Supremo. O Supremo é muito criticado também pela sociedade, mas, como o senhor disse, ele assumiu um papel preponderante em razão desse Congresso fragilizado que se encontra no Brasil. Magno, eu fui estudante do vestibular. Naquele tempo, você era obrigado a decorar o nome de todos os ministros. Era governo Geisel. Eu sei o nome deles até hoje. Nome completo de todos os ministros. Você não ouvia falar do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não era notícia, não era protagonista. Eu fiz campanha da anistia quando era estudante, campanha da Constituinte. Eu nunca vi o Supremo ter nenhuma presença na vida política do país. Ninguém sabia o nome dos ministros, era uma atuação importante, mas muito discreta. Hoje, o Supremo é um ambiente de celebridades que vivem nos telejornais, dando opinião sobre tudo.
inclusive sobre matérias que estão sob a jurisdição do Supremo, que o Supremo vai decidir. O Supremo decide suspender, por uma decisão monocrática, uma via férrea, a Ferrogrão, que é uma logística fundamental na área mais dinâmica da economia brasileira, que é ali o Centro-Oeste, ligando Sinop até o porto de Miritituba, no Rio Tapajós. A China, meu caro Magno, construiu nos últimos 15 anos 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Em 4 anos, eles construíram 38 mil, 26 mil normais e 12 mil de alta velocidade. O meu trisavô, lá no Sertão das Alagoas, em Viçosa, em 1892, foi o prefeito que inaugurou a ferrovia em Viçosa, em 1892. Viçosa não tinha grande importância na economia do Brasil. Não tem hoje também, mas tinha ferrovia em 1892. Em 1914, o Brasil tinha 28 mil quilômetros de ferrovias. Hoje, 111 anos depois, tem 29 mil. E a China já tem 3 ramais ligando o país à Europa, que são 13 mil quilômetros. Cada ramal. Como é que o Supremo acha que... Hoje nós temos um capítulo da vaquejada na Constituição. Você sabia disso? Não lembro. Temos um capítulo da vaquejada. Queriam proibir a vaquejada? Proibiram. O Supremo, certo dia, atendendo uma ONG, o Ministério Público do Ceará... Tentou proibir. Proibiu. Reuniu os 11 ministros, ministro que não sabe nem o que significa a vaquejada, é verdade. Que nunca leram Câmara Cascudo para saber o sentido cultural, econômico, uma atividade de porte médio, que mobiliza, emprega gente. Eles proibiram. É cultural, é o manejo do gado no sertão, na caatinga. Aquela corrida para pegar o boi e a vaca lá, quando se criava gado na caatinga. O Supremo resolveu proibir. A única forma de resolver o problema foi colocar a vaquejada dentro da Constituição, porque o Supremo obrigou o Congresso a fazer isso. O Supremo resolve quem pode ser ministro e quem não pode. O senhor mesmo foi vítima do ministro Alexandre de Moraes, né? Que ameaçou o senhor de prisão. Exatamente. Eu era presidente da UNE, fazia passeata para tudo quanto é lado, fazia confusão aqui em Brasília. O ministro da Educação era o general. Nunca me ameaçou de prisão. Dava respostas politizadas. Uma vez me comparou a um personagem do Chico Buarque, Carolina, que o tempo passou na janela. Isso foi a coisa mais agressiva que o general Rubens de Vigo falou para mim, que era presidente da UNE, e que eu respondi também com outro verso, dizendo palpite infeliz. Mas ficava nisso. Agora, o Supremo se sente muito empoderado. Por quê? Porque quando o Supremo proíbe a presidente Dilma de nomear Lula ministro, muita gente aplaude. Porque ainda bem que tem o Supremo para proibir a Dilma de nomear o Lula ministro. Eu era ministro da Defesa e eu falei para os meus amigos da oposição, eu digo, vocês não estão proibindo a presidente Dilma, vocês estão proibindo o Poder Executivo de exercer uma atribuição constitucional do Poder Executivo. O presidente Dilma é presidente hoje, amanhã não será. Quando você dá ao Supremo o poder de vetar ministro, quem vai tirar esse poder de volta? Tempos depois, proibiu o presidente Temer de nomear também uma ministra, que era deputada federal, a ministra que era deputada Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson. Sim. Deputada no exercício do mandato, proibiu de nomear ministra. Depois proibiu o presidente Bolsonaro de nomear um delegado. Isso não é uma atribuição do Supremo. Um dia alguém vai chegar com uma decisão dessa e o presidente vai devolver, dizendo que não pode cumprir porque a Constituição não permite cumprir, porque nomear delegado e escolher ministro é uma atribuição do Poder Executivo e que o Supremo não pode usurpar. Mas o Supremo transformou-se no poder de tudo. O senhor teve algum receio de sair preso naquela ocasião? Não. Que o Alexandre de Moraes ameaçou o senhor? De forma nenhuma. Eu não tive receio quando era oposição e fazia passeata contra o governo militar. Votei agora contra o ministro do Supremo. E, além do mais, o seguinte, que não havia motivo nenhum, eu defendi apenas a língua portuguesa. Pensei que isso não era ameaça ao Supremo. Porque eu disse, olha, isso aí é uma interpretação da língua portuguesa. Ah, mas
Mas eu acho que o senhor não estava lá. Eu não estava na reunião. Ele sabia que eu não estava, mas já foi uma certa provocação também. Eu disse, olha, eu não vou aqui admitir censura. Eu lutei contra a censura e achei que ser contra a censura não caracterizava afronta ao Supremo, mas é o país que nós temos hoje, tá certo? Então você tem que recolocar em outro padrão a relação entre os poderes. Isso não vai terminar bem, não vai terminar bem. Ou seja, isso traz insegurança jurídica, a imprevisibilidade, porque tudo é interpretado. Eu era aluno do curso de Direito e o meu professor de Direito Civil percebia que eu não tinha vocação para advogado. Ele dizia, mas lê esse Código Civil como um manual de redação, que não tem nada mais bem redigido no país do que o Código Civil do cearense Clóvis Bevilacqua. Por quê? Porque a lei é redigida para que todo mundo tenha convicção do que ela diz, o advogado, o juiz e o cidadão. Hoje em dia, não. A lei é o que o ministro, principalmente do Supremo, mas até juiz de primeiro grau, interpreta. Isso traz insegurança jurídica e insegurança institucional, que é a insegurança na relação entre os próprios poderes. Vamos rodar com nossas perguntas. Um abraço, Magno Martins, saudações a toda a audiência do podcast e da conexão aqui conosco. Eron Cid falando, direto da Rede Mais em João Pessoa. Deputado Aldo Rebelo, o senhor é um homem que tem formação de esquerda e tem também cortado na carne, fazendo críticas ou autocríticas que não são muito peculiares a esse segmento político no Brasil. Entretanto, também tem certamente testemunhado os descaminhos de setores mais extremos da direita no país. Quem defende o fim dessa polarização começa a achar que é João Batista no deserto. É isso mesmo? O senhor acha que há alternativas para o que está posto? Ou a direita, como ela se apresenta, ou Lula e companhia? Há muito túnel no fim dessa luz? É o Eron Cid, lá da Paraíba. Eron, meu prezado Eron Cid, eu creio que sim. Eu creio que o país vai sendo tomado por um sentimento de rejeição a essa polarização, não pela polarização em si. O país já foi polarizado entre democracia e ditadura, entre escravidão e não escravidão, entre república e império, independência e colônia. Mas eram polarizações que tinham razão de ser, que tinham motivos, que tinham objetivos de mudança, de transformação. Essa polarização não resolve nada. Porque você vai dividir o país entre esquerda e direita. A população nem sabe direito o que é isso. Você vai dividir o país entre preto e branco, como querem agora, um país de mestiços, de miscigenados, ou você quer dividir entre preto e branco? Quer dividir o país entre sexos, como se fosse a guerra dos sexos, homem e mulher em guerra disputando espaço de poder. Não, você tem conflitos, tem contradições que precisam ser administradas, mas os problemas unem o país. Quando eu sou roubado lá na Avenida Paulista, que me toma um celular, já me tomaram 3, o ladrão não pergunta em quem você votou. Ele rouba o seu celular independentemente do seu voto ou da sua ideologia. Uhum. Quando você para no caixa do supermercado com as suas compras, não tem 2 caixas. O caixa para o eleitor A e o caixa para o eleitor B. O preço da mercadoria é o mesmo para todo mundo, tenha votado em quem tenha votado. Quando você para no posto de gasolina, não tem 2 bombas. A bomba do eleitor X e a bomba do eleitor Y. O preço da gasolina é o mesmo para todo mundo. Então, a insegurança é a mesma para todo mundo. O preço da cesta básica e da comida é o mesmo para todo mundo. O preço da passagem aérea, muito alto, é o mesmo para todo mundo. Você liga na companhia, não tem 2 preços para 2 eleitores. Agora, quando chega na hora da solução, todo mundo se divide. O problema une e você não consegue começar a discutir o que é que une para resolver os problemas do país. Todo mundo só quer começar pelo que divide, pelas diferenças, pelas divergências. O que une o país não é hoje motivo de discussão. Portanto, a minha impressão, viajando pelo Brasil inteiro, é que há um cansaço.
as pessoas vão procurar quem trate da solução. Quem é responsável pela confusão, eu acho que já esgotou o arsenal e já esgotou os argumentos. Muito bem, mais uma pergunta. Olá, Magno. Olá, secretário. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade da pergunta. Secretário Aldo Rebelo, o senhor foi ministro em vários governos do PT, governo Lula, foi ministro da Defesa, foi ministro do Esporte, fez a coordenação política desse governo, foi presidente da Câmara com o apoio do PT e, nos últimos tempos, o senhor foi se afastando do governo, foi se afastando do PT, hoje é secretário do governo do estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, um possível candidato de oposição a Lula na eleição presidencial do ano que vem. Em torno de tudo isso, dessa sua trajetória, eu lhe pergunto, o ex-comunista Aldo Rebelo é hoje um homem de direita? Rodolfinho, meu amigo, tudo bem? Alegria em ouvi-lo. Olha, eu não estou na Secretaria de São Paulo. Eu fui secretário do prefeito Ricardo Nunes, lá do MDB. E saí e hoje sou coordenador do projeto do MDB. O Brasil precisa pensar o Brasil. Eu não tenho nenhum arrependimento do meu passado. Eu fui coerente em tudo aquilo que fiz. Eu defendi os interesses do Brasil, os interesses nacionais. Fui ministro da Defesa, eu estava no PCdoB. Fui relator do Código Florestal, eu estava no PCdoB. Disse ao presidente Lula que demarcar a Raposa Serra do Sol era um grave erro, eu estava no PCdoB. Fui relator da lei dos transgênicos, eu estava no PCdoB. Defendi a língua portuguesa no PCdoB. Então, eu sempre defendi o interesse nacional, a democracia, os direitos sociais dos trabalhadores, a liberdade, eu sempre defendi. Eu defendi a anistia no passado e defendi no presente. Só que hoje, os que defenderam no passado acham que aquela era justa, que a de hoje não seria justa. Eu fui contra a censura no passado, continuo sendo contra a censura hoje. Então, eu acho que quem mudou, na verdade, em boa parte, foram aqueles que conviveram comigo na esquerda, que abandonaram o nacionalismo, que abandonaram a defesa dos mais pobres para defender grupos sociais específicos. Não é para defender uma mudança na sociedade, é para defender o espaço de raças, de gêneros, de minorias. Eu sou a favor dos direitos das minorias, mas você não pode substituir o direito da maioria pelo direito da minoria. Você não pode fazer isso. Então, eu creio que, dessa forma, eu digo o seguinte, é como a sua vida de solteiro e a sua vida de casado. A vida de casado não lhe permite liberdades da vida de solteiro. Isso significa que você se arrepende da sua vida de solteiro? Não, significa que aquele era um momento e que esse é outro momento. A vida é feita de ciclos, né? De ciclos e de aprendizagens, daquilo que você torna viável e possível. Eu acho que hoje o país exige um projeto que é unir o país em torno dos seus 3 grandes objetivos, voltar a crescer, reduzir desigualdades e tratar da democracia que anda abalada por essa intolerância. Eu acho que isso é o que cabe a todo mundo, independentemente de se ele seja de centro, mais de conservador, mais progressista. Quem tem preocupação com o país deve estar preocupado com isso. Vamos para a última pergunta dos nossos colaboradores. Boa noite, Magno. Boa noite, ex-ministro Aldo Rebelo. Eu sou Carlos André Carvalho, da Folha de Pernambuco. Aldo, o senhor defende a anistia aos condenados do 8 de janeiro como um caminho para a pacificação do país. A esquerda, ao contrário do senhor, ela diz que a anistia abre caminho para futuras tentativas de golpe. Com que argumento o senhor refuta essa tese da esquerda? Com o argumento da história, da memória. Nós tivemos anistia em momentos cruciais da vida do país. Nós tivemos a anistia do Dom Pedro II. Houve uma guerra violentíssima lá no Rio Grande do Sul. Degola de parte a parte, desapropriações de fazendas, de gado, de cavalos.
E o Dom Pedro, generosamente, diz, olha, acabou a guerra, eu vou indenizar todas as famílias. O Império indenizou as famílias desapropriadas pelos guerrilheiros, pelos revoltosos. O Império indenizou. Incorporou no exército todos os rebeldes, dos escravos, soldados, até o posto de coronel. E ainda deu o governo do Rio Grande do Sul aos rebeldes. Essa foi a pacificação do Dom Pedro II. O Getúlio sofreu 2 tentativas de insurreição contra o governo dele, armadas. O Partido Comunista, em 1935, insurreição armada, e os integralistas, em 1938. Chegaram a entrar no palácio, houve tiroteio, execuções sumárias dentro do palácio. Está documentado lá na memória do general Góes Monteiro. O Getúlio chegou, tirou todo mundo da prisão, incorporou todo mundo, todos foram anistiados, o Prestes virou senador, o próprio Getúlio depois terminou caindo, mas não perdeu os direitos políticos. Mas nesse caso, meu caro Aldo, rapidinho, porque nós estamos quase chegando no final. Neste caso, a questão do Bolsonaro não é uma tentativa de golpe, não é diferente? Olha, nós anistiamos o golpe inteiro de 64. O 64 não foi uma tentativa fracassada. 64 foi um golpe vitorioso. Quem foi punido pelo golpe de 64? Você tem um nome, pelo menos? Todos foram anistiados. O golpe vitorioso, o PT diz que a queda da Dilma foi um golpe. É isso que o PT sustenta até hoje. Quem foi punido? Se foi um golpe. Eu acho que não foi, mas o PT acha que foi. Os golpistas vitoriosos se juntaram para punir os golpistas derrotados. Isso é conversa, Magno. Isso é uma narrativa tola. Muito bem, gente. Chegamos ao final do nosso podcast aqui direto Brasília. Agradecer aqui ao ministro Aldo Rebelo, essa inteligência política, essa inteligência nacional, a quem agradecemos aqui pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Magno. Um abraço e até breve. Voltamos na próxima terça-feira com o nosso podcast direto de Brasília.